ou seja, não tem regra nenhuma. Tá? Começaremos com a discussão do material previsto para hoje, e essencialmente são duas aplicações da fórmula de Euler, como vocês verão. Tá? Uma primeira parte, nós vamos rediscutir os caminhos eulerianos, e, em particular, os circuitos eulerianos, que nós começamos na aula passada. E, na segunda parte, nós vamos aplicar a fórmula de Euler para discutir a coloração de mapas. E a gente vai transferir isso para o modelo matemático, que é a coloração de grafos. Tá? De novo, tá, pessoal? Em qualquer momento pode intervir, abre o seu microfone, pergunte, de modo que a gente, no final, tenha uma compreensão bastante razoável do que nós estamos discutindo. Ok? Então, quero compartilhar aqui a tela, por favor. Vamos lá. Compartilhar. Bom, vocês devem estar vendo a minha tela. Bruno, tudo bem? Bruno, está por aí? Opa, sim. Eu tô uma travadinha, mas tô vendo a tela, sim. Ok, tá? Então, vocês devem estar vendo a minha tela, que, então, aqui é a aula 2, tá? A primeira parte da aula. Nós vamos falar de caminhos eulerianos e circuitos hamiltonianos, tá? A data de hoje, 12 de agosto de 2021, tá? Muito bem. De novo, os assuntos que eu discutirei com vocês aqui hoje estão nesse livro da Judith Gersten, ou qualquer outro livro que essencialmente trate uma parte de teoria de grafos, ok? Muito bem, então recordando aqui o que nós já discutimos na aula passada, o que é um caminho de Euler, tá? Então, um caminho de Euler em um grafo G é um caminho que utiliza cada arco de G exatamente uma vez. Então, eu sou obrigado a passar por cada um dos arcos exatamente uma vez. Se tal caminho é fechado, isto é, se ele sai e retorna ao mesmo nó, ele recebe o nome de circuito ou ciclo euleriano. A propriedade essencial aqui, pessoal, é a visita de cada arco exatamente uma vez. Ok? Ou seja, não posso esquecer de nenhum arco e tenho que passar exatamente uma vez por cada um deles. Bom, aqui uma hipótese simplificadora e essencial. Nós vamos assumir que os grafos são conexos. Ok? Lembrar que um grafo é conexo quando, dado quaisquer dois nós, existe um caminho conectando esses dois nós. Um caminho é uma sequência de nós e arcos do grafo, ok? Por quê? Porque se o grafo não é conexo, tá? Um caminho euleriano não pode existir, se ele não for conexo, ok? Tá claro? Então a gente vai assumir que os grafos, daqui para frente, se eu esquecer, os grafos são conexos. Ou, se você preferir, nós estamos trabalhando com componentes conexas de grafos. Portanto, são conexos. Tá? A existência de um caminho de Euler, ou um caminho euleriano, irá depender dos graus dos nós do grafo. Lembrando, dado um nó de um grafo, o que nós definimos como sendo o grau do nó? O grau do nó é o número de extremidades de arcos que incidem nesse nó. Ok? Segundo a nossa aula passada. E aqui um abuso de nomenclatura, abuso de notação. Nós vamos dizer que um nó é par se o seu grau é par. E nós vamos dizer que um nó é ímpar se o seu grau é ímpar. Ok? Bruno, tá claro o abuso aqui? Ok.
Perfeito. Cleilson, tudo bem? Tudo ok, professor. Tá? Então, é um abuso, tá, pessoal? Então, nós vamos dizer, determinado grau, determinado nó é par. Está entendido que o grau é par. Determinado nó é ímpar. Então, está entendido que o grau é ímpar. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, por favor. Tá? Muito bem. Aqui algumas notações, e é comum em matemática você muitas vezes usar o mesmo símbolo para várias notações. Mas tem que estar claro qual é o contexto e qual o significado desses símbolos. Tá? Então, considere um grafo G qualquer. Qualquer aqui é conexo, tá, pessoal? A gente está no mundo dos grafos conexos. Nós vamos denotar por N maiúsculo o número de nós de grau ímpar. Ou seja, a quantidade de nós do grafo G de grau ímpar. Ok? Douglas, está claro a anotação? Está claro, sim. É um número, tá? Um determinado grafo, lembrar que para nós grafos são grafos finitos, então eu tenho um número finito de nós, 50 nós. Tá? Quantos deles têm grau ímpar? 5 deles têm grau ímpar. Então o N para nós é 5. É a quantidade de nós de grau ímpar. Ok? Bom, N entre parênteses 1 é a quantidade, é o número de nós de grau 1. Eu conto quantos nós de grau 1 eu tenho. Esse número, essa totalidade, eu chamo de N entre parênteses 1. N entre parênteses 2 é a quantidade de nós de grau 2. E assim por diante. Ok? Jefferson, está claro a anotação? Sim, professor, está claro. Tá? Tem que ficar claro para a gente. Ok, pessoal? Tá? Bom, então eu vou chamar de S a soma dos graus de todos os nós do meu grafo G. Ok? Eu somo todos os graus de todos os nós do meu grafo G. Isso eu chamo de S. Como o meu grafo G ele é finito, então ele tem uma quantidade finita de nós. Cada nó, o seu grau é uma quantidade finita, e eu somo todos eles. Essa soma eu chamo de S. Continuando. Bom, então o S se escreve aqui segundo essa equação 1. Ok? Eu pego a quantidade de nós de grau 1 e multiplico por 1. Pego a quantidade de nós de grau 2 e multiplico por 2. Pego a quantidade de nós de grau K e multiplico por K, onde K aqui é algum inteiro positivo. Ok? Tá? Tá clara a anotação, por favor? Juan, tá claro? Sim, profe, pero eu não entendo por que faz essa multiplicação aí. 2 por n, n2, k por n, k. Então, mas quem é o S para você? O S é a soma de todos os graus de todos os nós, certo? Correto. Então, eu pego aqueles que têm grau 1 e multiplico por 1, certo? Eu pego todos que têm grau 2 e multiplico por 2. Ok? Como os nossos grafos são finitos, então existe um maior grau, estou chamando de K o maior grau. E ele tem uma certa quantidade, N entre parênteses K, de nós de grau K. E multiplico por K. E somo. Essa soma me dá a soma de todos os graus de todos os nós. Certo? Sim, profe. Ok? Se tiver dúvida, manifeste, tá, pessoal? Então, aqui uma observação.
Esta soma é, de fato, o número total de extremidades de arcos do grafo G. Ok? Tá? Uma vez que o número de extremidades dos arcos de um grafo é 2 vezes o número de arcos, segue que o S é um número par. Tá claro isso? Tá? Marina, tá claro o que eu estou falando? Tá sim. Então, você poderia, se você chama de A o número de arcos, a quantidade de arcos do meu grafo, esse camarada aqui é 2A, certo? Cada arco tem um nó aqui, tem um nó aqui, você tem um arco. Cada arco conecta 2 nós. Pode ser o mesmo, né, pessoal? Mas são 2 nós, portanto, tem 2 extremidades. Então, esse número aqui, por um lado, é par. O S é par. O que eu estou dizendo aqui, S é um número par. Ok? Tudo bem? Mariana, tá claro? Tá sim, só confirmando a fórmula, no caso fica ali o K vezes NK, porque NK é o número de nós, né? Então, eu tenho só a quantidade de arcos que tem K extremidades. E aí, para mim saber a quantidade de nós, seria K Exatamente. vezes NK. Tá? Então, aqui é uma ordenação, aqui é o maior grau que eu tenho, certo? Sim. Então, os meus grafos são finitos. Pode ter nós de grau 1, pode ter nós de grau 2, pode ter nós de grau K. Ok? K é o máximo para mim. Agora, como é que eu somo tudo? Eu pego os nós de grau 1, a quantidade deles, e multiplico por 1. Pego os nós de grau 2, se existirem, obviamente, e multiplico por 2. E vou até o último, eu tenho N, entre parênteses, K, nós de grau K, e multiplico por K. Ah, perfeito. Tá claro? Entendi, sim, tá claro. Tá? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, proteste. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou reorganizar essa equação. Aqui. Eu vou reorganizar a equação 1, eu vou agrupar os termos de grau par e os termos de grau ímpar. Então, vou reescrever, me permita limpar isso aqui tudo. Vou reescrever esse membro da direita. Ok? Por exemplo, aqui contribuem os nós de grau 1, portanto, ímpar. Aqui contribuem os nós de grau 2, portanto, par. Ou seja, eu vou separar as parcelas pares das parcelas ímpares. Aqui. Ok? Vê se concorda comigo com essa equação 2, por favor. Tá? Então, quem é o S? O S é a soma dos graus de todos os nós. Eu separei, então, aqui os que contribuem com grau 1, os que contribuem com grau 3 e os que contribuem com grau 2N mais 1. Ou seja, isso aqui me representa, dentre os graus ímpares, aquele de maior grau ímpar. Como é finito, vai parar para algum N aqui. Ok? E a mesma coisa aqui para os graus pares. Os de grau 2, os de grau 4 e os de grau 2M, para algum M que eu não sei quem é. Mas existe, porque os nossos grafos são finitos, então tem aquele grau par de maior valor. Eu estou chamando de 2M. Ok? Paulo, está claro a anotação? Tá sim. Ok? Renner, por favor. Tranquilo, Luiz. Vinícius? Tranquilo, Luiz. Ok? Então, se a gente fosse comparar com a equação 1, pessoal, esse K que aparece aqui é um desses caras aqui, né? Ou é o 2M ou o 2N mais 1, né? Ou seja, é o maior deles lá, que vai ser par ou ímpar, a gente separa, ok? Nada demais, tá? E lembrando que esse cara da esquerda é par. Esse cara aqui da esquerda é par. Ok? Agora, o que eu sei dessa parcela aqui, por favor, Bruno? Da paridade dessa parcela. Essa parcela, essa soma aqui, esse colchete, é par ou é ímpar? Par. Par. Ok, pessoal?
Cada parcela aqui é par, soma é par. Então, essa parcela aqui é par. Ok? E eu vou subtrair essa parcela em ambos os membros. Ok? Tá? Ou seja, eu vou usar um truque sujo aqui, vou reaproveitar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sinal menos e vou colocar o igual aqui. Tá? Eu passei essa parcela para o membro da esquerda. Esse cara é par, e de acordo com a observação do Bruno, esse também é par. E diferença de números pares é par. Portanto, esse membro da esquerda é par. Ok? É o que eu estou dizendo aqui. Eu chamei esse membro da esquerda de S'. Tá? É o S menos essa parcela aqui, que é par. Eu chamei de S'. Portanto, o S' é par. Ok? E o que sobrou? Do lado direito sobrou essa parcela aqui. Que é exatamente o que nós temos aqui. Tá? Lembrando agora que o membro da esquerda, o S' é par. Por quê? Porque ele é a diferença entre dois números pares. Cleilson, tudo bem? Tudo ok, professor? Muito bem. Tá claro? Então agora nós vamos para o milagre. O milagre é o seguinte. Ah, lá. Então eu vou reescrever o S'. Quem é o S'? É 1 vezes N1. Quem que é o N1? É a quantidade de nós de grau 1. Quem que é o N3? É a quantidade de nós de grau 3. Quem que é o N2N mais 1? É a quantidade de nós de grau 2N mais 1. Eu vou reescrever cada termo aqui dessa soma. Ok? Aqui. Então, quem que é o S'? É o N1 vezes 1. Então, N1 vezes 1 é N1 mais N1, desculpe, é 1 mais 1 mais 1, N1 vezes. Quem que é o N3 vezes 3? É 3 mais 3 mais 3, N3 vezes, etc. E quem que é o N2N mais 1 que multiplica o 2N mais 1? É o 2N mais 1 mais 2N mais 1 mais, etc. 2N mais 1, N2N mais 1 vezes multiplicado. Ok? Tá claro aqui? Douglas, por favor? Tá claro, tá claro. Tá claro? Tá? Douglas, então aproveitar aqui. Quantas parcelas tem aqui? É o número de nós com grau ímpar. Ímpar. É o N lá atrás. Confere? Isso. O N Isso, para isso. nós era a quantidade de nós de grau ímpar. Então aparece aqui N parcelas aqui. Ok? Tá? Que é o número de nós ímpares. Ok? Agora, cada parcela, Douglas, é um número ímpar, certo? Certo. 1, 3, etc. 3, 2N mais 1, 2N mais 1. Ok? Então, eu tenho N parcelas e cada parcela aqui é um número ímpar, mas a soma é par. Ok? Portanto, fica como exercício para pensar na vida aí, essa quantidade N tem que ser par. Ok? Ok, ok. Ok? Se você tiver N parcelas, cada parcela um número ímpar. Se você tiver uma quantidade ímpar, o resultado é ímpar, mas não pode ser. O resultado é par. Então, você tem que ter uma quantidade par de parcelas. Ok? Jefferson, tá claro? Está claro, profesor, está claro. Juan, por favor. Claro, profe. Mariana, por favor. Tranquilo também. Marina. Tá claro, sim. Ok. Paulo. Tá claro. Ele? Então, ô Luiz, não? o número de nós de grau ímpar tem que ser par sempre, é isso? Tô falando? Bingo!
Teorema 1. Ah, tá, ok. O número de nós ímpares em qualquer grafo conexo é par. Isso é um milagre, hein, pessoal? Ou seja, definimos grafos como sendo um conjunto de nós e arcos com a propriedade essencial de que cada arco conecta dois nós. Definição michuruca, e estamos chegando à conclusão essencial. Seja conforme for que você faça um grafo, a quantidade de nós ímpares, ou seja, a quantidade de nós que tem grau ímpar, você não consegue mudar, é sempre par. Ok? Tá claro, Douglas? Tá claro. E a prova foi exatamente essa que a gente fez. Ok? Renner, por favor. Tá certo, Luiz. Vinícius. Entendi, Luiz. Ok. Nós vamos aplicar isso agora nos caminhos eulerianos. Ok? Vamos lá. Então, suponha agora que um grafo G conexo, tá, pessoal? Que um grafo G conexo, tá? Tenha um nó denotado por N, minúscula, de grau ímpar. Suponha que tenha... É uma hipótese, tá? Estamos fazendo a hipótese que o nosso grafo G tenha um nó de grau ímpar, que eu estou chamando de N. Se é ímpar, vamos supor que é 2K mais 1. Tá? E vamos supor que exista um caminho de Euler em G que não começa no nó N. Vamos ver se está claro aqui. Bruno, está claro que eu estou fazendo de hipótese? Ok, ok. Nós temos um grafo conexo que tem um nó especial, que eu estou chamando de N, de grau ímpar, e o grau é 2K mais 1, e que exista um caminho de Euler no seu grafo, é uma hipótese, mas esse caminho, então, ele visita cada um dos arcos exatamente uma vez, mas ele não começa nesse nó N. Cleilson, está claro o que nós estamos fazendo? Tá claro sim, professor. Muito bem. Então, se existe esse caminho, né, pessoal? Estou supondo que existe, tá? Para cada arco que chega no nó N, o caminho tem que visitar cada um dos arcos exatamente uma vez. Estou supondo que existe o caminho. Então, para cada arco que chega ao nó N, existe um outro arco ainda não utilizado para deixar o nó N, a menos que tenhamos usado K pares de arcos. Ok? O nó tem grau 2K mais 1. Então, se você tem um caminho de Euler que não começa no nó N, você, em algum momento, vai ter que chegar no nó N, porque você tem que visitar todos os arcos. E aí você tem que sair do nó N, porque você tem que visitar todos os arcos. Ok? Exceto quando você já usou K pares, ou seja, usou 2K arcos. Ok? Mas aí vai faltar um. Então, deste modo, da próxima vez que você chega no nó N, não existirá um arco para deixar. Ok? Douglas, está claro? Acho que sim, eu estou pensando aqui. Eu estou supondo que o caminho existe. Então, aqui está o seu nó N. Você está fazendo a volta daquilo lá que você falou, né? 3, 4, 5. Certo, aqui certo. O K é 2. Tá? Eu tenho 5 arcos. Aqui está meu nó N. Então, uma hora eu vou chegar aqui. Então, na hora que eu chegar, por que eu vou chegar? Porque existe um caminho de Euler. Tem que passar por todos os nós. Em particular, tem que passar por... Desculpa, tem que passar por todos os arcos. Em particular, tem que passar por esses 5 arcos. Tá? Chama aqui de A1, A2, A3, A4 e A5. Como existe o caminho de Euler, tem que passar por esses 5 arcos. Então, em algum momento, ele passa aqui pelo A1. Ok? Ora, mas eu tenho que passar pelos outros. Então, eu posso sair. Eu tenho que sair desse nó. Eu saio pelo A2. Ok?
Em algum momento eu vou chegar pelo A3. Aí eu tenho que sair pelo A4. Em algum momento eu vou chegar pelo A5. Porque eu sou obrigado a visitar todos os arcos exatamente uma vez. Só que dessa vez, quando eu chegar, eu não posso sair. Porque eu já usei os 5 arcos uma vez. Certo? Certo, Tá claro? tá claro. Então, assim, aqui é a conclusão essencial. Assim, se o caminho de Euler não se inicia em N, ele tem que terminar, obrigatoriamente, ele termina em N. Ok? Mas daí ele não é fechado, certo, Luiz? Como é que é? Aí ele não vai ser fechado. Caminho não precisa ser fechado. Ah, tá ok. Não vai ser o euleriano. Circuito é terminado. Ah, isso Ok? aqui, entendi. Tá. Tá claro? Tudo bem? Tá claro. Jefferson, por favor, tá claro o que eu estou comentando aqui? Sí, profesor, está claro. Juan, por favor. Sí, profe, con dibujos Muy bien. es más claro. Ah, então agora acabou. Então, o caminho de Euler, se ele existe, ou ele se inicia no nó N, ou não. E neste último caso, ele termina nesse nó N, conforme a nossa análise. Assim, o caminho de Euler ou inicia ou termina neste nó ímpar arbitrário. O N era um nó ímpar arbitrário. Portanto, se existirem mais de 2 nós num grafo, ímpares num grafo, um caminho de Euler não poderá existir. Assim, há 2 possibilidades para a existência de um caminho de Euler num grafo. O grafo não tem nós ímpares, ou ele tem exatamente 2 nós ímpares. Ok? Vamos lá. Mariana, por favor, está claro? Tá sim. Marina? Tá sim. Muito bem. Paulo, por favor. Ok. Renner? Ok. Vinícius? Luiz, eu não posso ter um nó ímpar só e terminar ou começar nele? E ué, o número de nós ímpares é par. Ah, verdade. Ok? Certo. Tudo bem? Certo. Muito bem. Então, dessa discussão toda, está aqui, bingo, o nosso teorema. Teorema que eu chamo de 2. Existe um caminho de Euler em um grafo conexo G. Douglas, está aqui, ó. Se e somente se não existirem nós ímpares. Zero é par. 0 nós ímpares. Ou existirem 2 nós ímpares em G. Mais especificamente, para o caso em que não exista nó ímpar, o caminho pode iniciar e terminar em qualquer nó pré-estabelecido. E, portanto, teremos um ciclo, um circuito euleriano. 2. Caso existam 2 nós ímpares, exatamente 2 nós ímpares, o caminho deve se iniciar em um nó ímpar e terminar no outro nó ímpar. E aí teremos um caminho euleriano. Douglas, está claro? Agora tá. Tudo bom. Bruno, por favor. Ok. Cleilson. Ok, professor. Se e somente se. Se e somente se. É uma caracterização. Você me dá um grafo e eu te respondo se existe ou não um caminho euleriano. Eu calculo os graus dos nós. Conforme teorema 1, essa quantidade de nós ímpares é par. Então, eu me atenho à quantidade de nós ímpares. Se for 0, eu tenho um circuito ou um ciclo euleriano. E qual o algoritmo para achá-lo? Comece num nó arbitrário, siga em frente até terminar nesse nó arbitrário, de modo que você tenha visitado todos os arcos exatamente uma vez.
Se a quantidade de nós ímpares for 2, existe um caminho euleriano. Se for 2, existe um caminho euleriano. E qual o algoritmo? Você começa num dos nós ímpares e termina no outro nó ímpar. De que maneira? Siga em frente, percorrendo os arcos que você ainda não percorreu. Se tiver mais do que 2 nó ímpar, tiver 4, 6, 8, não existe um caminho euleriano no seu grafo. Essa é a conclusão que a gente chega. Ok? Jefferson, tá claro? Está claro, professor, está claro. Juan, por favor. Claro, profe. Vamos revisitar aquele primeiro grafo, que era aquele grafo que simbolizava as 9 cidades lá do problema do inspetor de estradas. Aqui. Tá? Antes disso, só para destacar, como corolário, né, do item 2 aqui, ok? Desculpe, do item 1, né? Corolário, um grafo conexo admite um circuito ou um ciclo euleriano sem somente não existirem nós ímpares. Ok? Ou seja, o grau de todo nó é par. Tá? Muito bem. Então, voltamos lá no problema do inspetor de estradas, que nós discutimos no começo da aula passada. Aqui. Ok? Então, lembra do problema do inspetor de estrada? Ele tinha que começar a sua inspeção de cada uma das estradas, que são os nossos arcos, exatamente uma vez e voltar à capital. Douglas, existe esse ciclo, esse circuito? Circuito não, porque tem 2 nós de grau 3 aí. Então, ok? A resposta é exatamente essa, mas tem um caminho, ok? Isso tem, ok. Então, o que a gente faz? Calculamos o grau de cada um dos nós. Vamos fazer aqui, uma continha. Então, primeiro eu vou com G para mim é o grau, tá? O grau do nó da capital. Ok? Então, aqui o grau é 1, 2, 3. Tem 3 extremidades de arcos que chegam aqui. Portanto, número ímpar. O grau do nó 1. O grau do nó 1 é 2. Par. O grau do nó 2, 1, 2, 3, 4. Par. O grau do nó 3 é 2. É par. O grau do nó 4, 1, 2, 3, 4, é par. O grau do nó 5, 1, 2, 3, 4, par. O grau do nó 6 é 2. O grau do nó 7 é 3, é ímpar. E o grau do nó 8 é 2, que é par. E acabou. Nós temos 9 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus. E os que são de grau ímpar estão aqui. Lembrar que, por nosso teorema, essa quantidade é par. Então, eu tenho 2 nós ímpares. Se eu tenho 2 nós ímpares, o que diz o nosso teorema? Deixa eu limpar isso aqui. O nosso teorema diz que item 1, aqui o item 2, para o caso em que existam 2 nós ímpares, é o nosso caso, existe um caminho euleriano, ele deve se iniciar num dos nós ímpares e terminar no outro nó ímpar. Ok? Douglas, tudo bem? Show de bola, show de bola. Agora, respondendo a pergunta que você fez na aula passada, qual o algoritmo? Siga em frente, ok? Tá claro? Tá, ok. Você tem que começar no ímpar, né? Nesse caso, você vai terminar no 7. Você vai começar no 6 e terminar no 7. Vamos lá, só um minutinho. Você me ajuda aqui. Vamos fazer aqui em azul. Vamos começar num deles. Começar aqui. Ok? Ok. Para onde você quer ir? Vai pro 1. Para o 1. Então, nós vamos percorrer esse cara aqui. Vou denotar assim. Cheguei no 1.
Agora Daí não tem muita opção, É certo? isso, Eu certo, não posso voltar, porque eu só posso usar cada arco exatamente uma vez, certo? certo. Então eu tenho que ir para o 2. Para o 2 eu tenho a opção. Para onde você quer ir? Pode ir pro 8. Para o 8. Então nós vamos para cá e vamos para o 8. Aqui não tem opção, porque eu não Sim. posso voltar, porque eu só posso usar o arco exatamente uma vez. Então eu tenho que ir para o 7. Aqui eu tenho opção. Para onde você quer ir? Pode ir pro 6. Vai ir para o 6. Então usamos esse. Não posso voltar, então eu tenho que ir para cá, chegar até o 5. Observe o seguinte, eu não venho para cá, porque eu não visitei os outros ainda, certo? Certo. Então o algoritmo é siga em frente de modo que você não crie uma obstrução para o seu resultado, ok? Eu posso vir para cá, para o C, ou posso vir para o 4. Qual que você escolhe? Pode ir pro C, então. Vamos para o C. Cheguei para o C. Agora não tem opção, ok? Eu não posso voltar, eu não posso ir para o 1, então a única opção é vir para o 4. Ok? Ok. Tudo bem? Agora, de novo, o 4 eu posso ir para o 3, eu posso ir para o 2, eu posso ir para o 5. Mas observe que se eu for para o 5, eu crio um problema. Porque depois do 5 eu só posso ir para o 7. Certo? E aí eu teria arcos sem visitar. Ok? Ok. Então Então agora você escolhe. Ou vou para o 3 ou vem para o 2. Pode ser pro 3. Então eu vou para o 3, cheguei no 3. No 3 você não tem escolha, não pode voltar. Você tem que ir para o 2. Para o 2, você não pode vir para o 8, porque já usou. Você não pode voltar para o 1, que você já usou. E não pode voltar para o 3, que você já usou. Então a única opção é vir para o 4. O 4, você não pode voltar para o 2. Você não pode ir para o 3. Você não pode ir para a capital. Então você tem que ir para o 5. E chegando no 5, você tem que ir para o 7. E aí terminou aqui. Ok? Tá, ok. Você Beleza. começou aqui e você terminou aqui. E o algoritmo qual é? Siga em frente, desde que você, num determinado nó, não crie uma obstrução para continuar indo em frente. Ok? Tá claro? Tá claro, sim, Luiz. Tá claro, tá claro. Jefferson, Valeu. tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bem. Juan, por favor. Claro como el agua, profe. Ok. Mariana. Tudo bem também. Marina, por favor. Tudo bem, sim. Paulo. Tudo bem, Luiz. Renner. Tudo bem. Vinícius. Tudo bem, Luiz? Ok? Então, pessoal, observa que o nosso teorema 2, ele caracteriza C e somente C. C e somente C. Ok? Caracterizam os grafos conexos que têm caminhos eulerianos e aqueles que têm circuitos eulerianos. Tá? Muito bem. Muito bem. Tá? Aqui um comentário que nós fizemos, né? Tá? É exatamente isso. Aqui está um outro possível caminho que eu coloquei. Eu não combinei nada com o Douglas, tá? Então, tá tudo ok. Tá? Muito bem. Agora vamos lá para o circuito hamiltoniano. Tá? Aqui não faz sentido, pessoal, falar de caminho hamiltoniano. Ou seja, só faz sentido falar dos caminhos que são fechados. Ok? Então, um circuito, um ciclo hamiltoniano, num grafo G, é um ciclo que passa por todos os nós exatamente uma vez. Está ligado lá com o problema do caixeiro viajante da aula passada. Ok? Em contraste com o caso do circuito euleriano, onde encontramos um resultado que caracteriza os grafos que tenham tais circuitos, o corolário 1 passado, o caso do circuito hamiltoniano é bem diferente. Tá? Afirmação: não há um método eficiente para determinar se um tal circuito existe em um grafo. Eu estou afirmando isso. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Mas eu estou afirmando que não tem um método eficiente. Para alguns casos particulares, você tem respostas, mas você não tem uma resposta geral, tipo que a gente estudou no corolário 1, com C e somente C. Ok? Tá? Ainda não existe isso. Tá?
Por exemplo, se você tem um grafo completo para nós, aquele na aula passada, é um grafo que, dados quaisquer dois nós, existe um arco conectando os dois nós. Tá? Por exemplo, pega o K4. Tá? O K4 tem 4 nós. Ok? E tem... Deixa eu mudar de cor aqui, me permita. Ver se eu consigo aqui mudar de cor. Consigo. E tem... Então, ele é completo. Simples e completo. Então, eu tenho um arco ligando esses dois nós. Esse liga com 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 esse. Falta só ligar esses dois. Eu vou ligar por fora aqui, ó. Ok? Estou desenhando a sua representação planar. Ele é um grafo planar. Ok? Bom, afirmação, esse grafo, ele é completo com 4 nós, portanto, n maior do que 2. Então, ele tem um circuito hamiltoniano, que é trivial a gente mostrar isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, fazer em verde. Ele tem um circuito hamiltoniano. Ou seja, eu vou começar nesse nó e vou percorrer todos os nós do meu grafo exatamente uma vez. Bom, eu venho para cá, eu venho para cá, eu venho para cá e venho para cá. Eu percorri cada um dos nós exatamente uma vez. Observe que está sobrando arcos, né? Não usei esse, mas não interessa. Eu quero passar por cada um dos nós exatamente uma vez. Ok? Então, há casos triviais, como os grafos completos com n maior do que 2 nós. Ok? Mas o caso geral não há. Tudo bem? Juan, está claro o que eu estou falando aqui, por favor? Correto, prof. Ok? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Me permita usar essa própria estrutura que está aqui. Tá? Vou desenhar aqui um grafo. Chamar de nó 1 aqui, chamar de nó 2 aqui, vou chamar de nó 3 aqui. Fazer um exemplo trivial, tá, pessoal? Mas que vai ilustrar o que eu quero comentar logo a seguir. Tá? Vou fazer agora em vermelho. Suponha que meu grafo seja esse aqui, ó. Trivial. 1 liga aqui com 3, o 3 com 2, o 2 com 4 e o 4 com 1. Ok? Esse é meu grafo. Meu grafo G tem 4 nós e 4 arcos, e a representação dele está aqui. Esse é meu grafo G. Ok? Está na cara que esse grafo G tem um ciclo hamiltoniano. Eu consigo um ciclo, eu posso começar no 1, venho para o 3, do 3 eu venho para o 2, do 2 eu venho para o 4, do 4 eu venho para o 1. E eu tenho um ciclo que visita cada um dos nós exatamente uma vez. Ok? Jefferson, está claro? Está claro, professor. Muito bem. Muito bem. Então, observe o seguinte. Vai existir um ciclo ou um circuito hamiltoniano no meu grafo se e somente se ocorrer o seguinte. Eu faço uma lista... de todos os nós. Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. Faço uma lista de todos os nós. E agora eu faço a seguinte convenção. Eu verifico se essa lista corresponde, na ordem que ela está colocada, a um circuito no meu grafo. Por exemplo, aqui a convenção é a seguinte, eu estou dizendo que existe... A pergunta é, existe um arco ligando nó 1 com nó 2? Não, não existe um arco ligando nó 1 e nó 2. Então, essa lista aqui não corresponde a um ciclo hamiltoniano no meu grafo. Ok? Douglas, concorda? Concordo.
A convenção aqui, eu listo todos os nós e eu faço a pergunta: existe um arco ligando esses dois? Existe um arco ligando esses dois? Existe um arco ligando esses dois? E depois, existe um arco ligando o último com o primeiro? Se existir, eu vou ter um circuito hamiltoniano. Se não existir, essa lista não corresponde a um circuito hamiltoniano. Então, essa aqui não corresponde, ok? Porque, em particular, não tem um arco conectando os nós 1 e 2. Ora, mas essa lista aqui... Existe um arco conectando 1 com 3? Existe. Existe um arco conectando 3 com 2? Existe. Existe um arco conectando 2 com 4? Existe. E existe um arco conectando 4 com 1? Existe. Então, essa aqui, essa lista em particular, essa aqui, me dá um circuito hamiltoniano no meu grafo. Ok? Tá claro? Mariana, por favor, tá claro o que eu tô falando? Tá sim. Marina, por favor. Tudo certo. Ok? Então, observe o seguinte, pessoal. Existirá, num grafo qualquer conexo, existirá um circuito hamiltoniano se e somente se, ao fazer uma lista de todos os nós e fazer permutações circulares. Circulares porque eu quero que o primeiro conecte com o último, ou o último se conecte com o primeiro. Quando eu fizer permutações circulares, todas, existir uma delas tal que corresponda a esse circuito hamiltoniano no meu grafo. Então, eu tenho que gerar todas elas, porque, obviamente, essa aqui não tem, e outras não terão, mas essa aqui corresponde a um circuito hamiltoniano. Vinícius, está claro o que eu estou falando? Tá claro, Luiz? Muito bem. Paulo? Tá claro. Renner? Tá claro. Então, vamos lá. Tá? Então, esse é o meu algoritmo. Tá? Então, suponha que um tal circuito hamiltoniano existe num grafo G. Logo, ele corresponderá a uma permutação circular dos nós de G, com a propriedade de que nós consecutivos nesta permutação sejam conectados por um arco de G. Então, pessoal, esse é o comentário essencial. Para verificar a existência de um circuito hamiltoniano, basta gerar todas as permutações circulares dos nós deste grafo e testar para verificar se alguma delas corresponde a um circuito no grafo. Bruno, está claro o algoritmo que eu estou propondo? Ok, tá claro sim. Cleilson, está claro? Tá claro, Luiz. Então, o que eu faço? Eu pego a minha lista de nós e gero todas as permutações circulares possíveis. Listo todas elas. E uma por uma eu vou verificando. A primeira corresponde a um circuito hamiltoniano? A primeira aqui corresponde? Não, a primeira não corresponde. Gero uma outra. Corresponde? Não, não corresponde. Gera uma outra. Corresponde? Corresponde. E aí eu paro nesse caso, porque aí eu tenho uma resposta. Ok? Tudo bem? Douglas, está claro? Tá claro. É claro que vai aumentar muito o número de plantações, aumenta muito, né? Não sei, mas vamos É um discutir fatorial aí, sei lá. Ok? Vamos lá, vamos discutir exatamente isso. É exatamente isso aqui. Tá? É claro que este procedimento funciona muito bem para grafos com um número pequeno de nós. Mas o que ocorre num grafo um pouco maior? Então, vamos fazer uma continha aqui com um grafo que tenha 50 nós. Observa que 50 nós não é um número exagerado. Ok?
se você pegasse aqui um grafo que modelasse o estado de Minas Gerais, com as cidades como sendo os nós e as estradas como sendo os arcos, Minas Gerais tem 880 e poucos cidades. Então, teríamos 880 e poucos nós. Ok? Então, 50 é pequeno. Ok? Ou agora eu tenho que estudar as permutações circulares com 50 objetos. Isso dá 49 fatorial. Ok? Então, se você tiver N nós, você vai ter N-1 fatorial permutações circulares. Ok? Por que N-1? Porque o número de permutações com N elementos é o fatorial de N. Mas como a permutação é circular, eu identifico o último com o primeiro. Ok? Então, eu cancelo N, fica N-1 fatorial. Tenta se convencer disso. Ok? Então, eu tenho que olhar o fatorial de 49. Ok? Nós vamos estimar o tamanho desse número. Ok? Douglas, vou precisar da sua ajuda aqui, ó. 2 elevado à décima é 1024. É só fazer uma continha. E 10 ao cubo é 1000. Portanto, 2 elevado à décima é maior do que 10 ao cubo. Guarda isso, por favor. Tá? Nós vamos usar. Ok? Então, eu vou trocar 2 à décima por 10 ao cubo. E quando eu fizer isso, eu estou diminuindo o meu número. Certo? Certo, ok. Ok? Estou perdendo 24 unidades aí. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Quem que é o fatorial de 49? O fatorial de 49 é 1 vezes 2 vezes 3, pararará, vezes 49. Ok? É o produto desses números. Agora eu vou... Compara a linha de baixo, por favor, com a linha de cima. Aqui eu repeti o 1, aqui eu repeti o 2, aqui eu troquei o 3 por 2. Ok? Portanto, a linha de baixo está menor do que a linha de cima. Eu mantive o 4, eu troquei o 5 por 4, eu troquei o 6 por 4, eu troquei o 7 por 4, e eu mantive o 8. Do 9 até o 15, do 9 até o 15, eu vou trocar por 8. Ok? E do 16 até o 49, eu vou trocar por 32. Desculpe, do 16 até o 31, isso que eu vou fazer do 16 até o 31, eu vou trocar por 16. E do 32 até o 49, eu vou trocar por 32. Ok? Então, observa que a linha de baixo, ela é muito menor do que a linha de cima. Então, eu estou diminuindo a quantidade. Ok? Por quê? Porque eu quero potências de 2 aqui. Então, aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com... Opa, volta aqui. Está torto. Aqui eu vou ficar com 4 elevado à quarta potência. Os seguintes, eu vou ficar com 8 elevado à oitava potência. Os seguintes, eu vou ficar com 16 elevado à potência 16. E depois, do 31 até o 49, dão 18 números. Eu vou ficar com 32 elevado a 18. Ok? Então, aqui é uma igualdade. Aqui é uma igualdade. É simplesmente reescrever com potências adequadas. Ok? Agora, aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado. Aqui, o 4 aqui da base é 2 ao quadrado elevado à quarta. O 8 aqui da base é 2 ao cubo elevado à oitava. O 16 é 2 à quarta. O 32 é 2 à quinta. E as potências aqui são exatamente as mesmas potências. Então, de novo, eu tenho uma igualdade. E agora, aqui, todo mundo é potência de 2. Se você fizer a continha, aqui dá 2 elevado à potência 188. Ok? Tá? O que é 2 elevado a 188? É 2 à oitava
vezes 2 elevado a 180, ou seja, 2 elevado a 10ª, 18 vezes. E aqui, Douglas, eu preciso da sua ajuda. Cada um desses, certo? Eu posso trocar por um 10 ao cubo, certo? Certo. Desde que eu fique menor. Isso, Exatamente bem menor. o slide anterior. O 2 a 10ª eu troco por 10 ao cubo. Então, eu vou trocar cada 2 a 10ª aqui pelo respectivo 10 ao cubo, 18 vezes. E aqui, então, nós ficamos com esse número. Ou seja, eu quero dizer que o fatorial de 49 é muito maior do que esse número. Ok? Aqui tem uma desigualdade aqui e aqui tem uma desigualdade aqui. Ok? Douglas, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Então, voltando aqui, só repetir, tá? O fatorial de 49 é muito maior do que esse número. Vocês façam uma pesquisa aí, eu fiz recentemente, um computador aí de bom porte, ele faz 10 elevado a 15 operações por segundo. É inacreditável isso, hein, pessoal? Ou seja, qualquer computador aí bom, ele faz algo próximo disso. 10 elevado a 5ª operações por segundo. Agora, suponha que cada operação corresponde a uma permutação circular lá do nosso grafo, e além da permutação, ele testa para verificar se essa permutação corresponde a um circuito hamiltoniano. Então, cada operação para mim aqui é uma específica permutação circular e o teste para verificar se essa permutação circular é um circuito hamiltoniano. Ok? Então, para o pior caso, suponha que eu tenho que testar todos. Ok? Eu tenho que pegar esse número aqui e dividir por esse cara aqui. Então, eu vou gastar 2 elevado à 8ª, 10 elevado a 39 segundos para fazer isso. Ok? Tudo bem? Bom, segundos a gente não entende direito. A gente entende anos, né? Vamos transformar essa estimativa para anos. Um ano tem aproximadamente 2 elevado à 5ª vezes 10 a 6ª segundos. Então, se eu pegar esse número aqui e dividir por esse, eu tenho a quantidade de anos. Então, eu peguei aquele número e dividi, de modo que eu vou ter 10 ao cubo vezes 10 a 33 anos. Ok? Ou seja, para o pior caso, o nosso computador gastará essa quantidade de tempo para testar se um grafo com 50 nós tem um circuito hamiltoniano. Ora, mas a idade estimada do universo é 14 vezes 10 a 9 anos. Ou seja, se lá, quando começou o universo, lá no Big Bang, você disparasse o seu computador, para o pior caso, ou seja, ele usou essa quantidade, ele não teria resolvido o problema ainda. Ele gastaria muito mais tempo do que o período de existência do universo. Ok, Douglas? Ok, loucura isso. Ok? Então, esse algoritmo que eu estou dizendo que existe, que é pegar a listagem dos nós, gerar as permutações circulares e testar, se existir um circuito hamiltoniano, será uma específica permutação circular. Mas esse algoritmo não é eficiente. Ele é um algoritmo que não funciona. Ok? Muito bem. Bruno, por favor, perguntas? Professor, a minha dúvida é que se tem alguma relação entre circuitos eulerianos e hamiltonianos. Não, né? Tem. Você mesmo pode responder. Por circuitos eulerianos, você tem uma caracterização, que é simplesmente verificar se não existem nós ímpares. Ok? Isso é trivial. Já para o circuito hamiltoniano, a gente não tem uma caracterização. Ou pelo menos uma caracterização eficiente. Ok? Tá claro? Ok. Muito bem. Cleilson, por favor. Tá claro sim, professor. Muito bem. Jefferson. Está claro, professor. Juan.
todo claro, profe. Ok. Mariana, por favor. Tá claro, sim. Marina. Tudo certo. Paulo. Tudo ok. Renner. Certo, Luiz. Vinícius. Ok, Luiz. Muito bem. Tá? Com isso, a gente fecha esse pedaço e vamos passar para a nossa segunda parte. Luiz, Perdão? antes esse não é nem de longe o melhor algoritmo. O pessoal tem um algoritmo melhor, né, para isso ou não? Não. Não tem? Não tem. Ah, ok. Ok? Beleza. Tá bom. Me permita avançar aqui um pouco para tentar cumprir a aula. Eu acho que eu termino um pouco antes. E no final você me cobra para falar um pouco disso. Ok? Tá bom. Tá claro? Muito bem. A segunda parte aqui, pessoal, é a coloração de mapas. Ok? E eu vou colocar o problema e vou modelar o problema do ponto de vista de grafos. Não precisa ser assim. Mas aqui uma primeira utilização de grafos para modelar alguma coisa. Tá? De novo, os assuntos tratados aqui estão no livro da Judith Gersten. Ok? Esse é o problema que eu quero comentar com vocês. É o problema da coloração de mapas. Então, você tem um mapa, seja lá o que for isso, de países ou estados, um mapa desenhado numa folha de papel. E o que você quer fazer é colorir, é pintar o mapa, de modo que, para uma melhor visualização, 2 países, estados, o que forem, com uma fronteira em comum, devem ter cores distintas. Todo mundo já viu isso, né, pessoal? Ou seja, para separar ali onde é que é a fronteira, né, a delimitação de cada país, você pinta os países vizinhos de cores distintas. A pergunta é a seguinte: qual o número mínimo de cores exigidas para colorir qualquer mapa? Essa é a pergunta. Ok? Ou seja, eu quero uma resposta ótima, que é mínimo, mas que sirva para qualquer mapa. Ok? Bruno, tudo bem? Está claro o problema? Tá ok, tá ok. Cleilson, está claro o problema? Tá claro, Luiz. Tá. Douglas? Tá claro sim, Luiz. Jefferson? Está claro, professor. Juan, por favor. Sí, sí, profe. Mariana, por favor. Tá sim. Marina? Tudo bem. Paulo? Ok. Renner? Tá bem. Vinícius? Certo. Ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer, claro, em matemática tem que ter hipótese, né, pessoal? Então nós vamos fazer algumas hipóteses para simplificar a nossa análise. Nós não iremos considerar países vizinhos cuja fronteira seja formada por um ponto. Então não tem, isso para a gente não tem. Ok? Então a fronteira tem que ser um arco, pelo menos, tem que ser uma curva, não pode ser um ponto. E vou considerar apenas países conexos. Por exemplo, os Estados Unidos não serve. O Alasca é um estado dos Estados Unidos, está separado, né? Então, o mapa dos Estados Unidos não é conexo. Então, para a gente não serve. Então, só países conexos, só mapas que têm países conexos e não vale ser vizinho por um ponto. Ok? Então, exemplo aqui. Esse é um mapa matemático, um mapa retangular, tá? Então, cada região aqui você pensa que é um país, tá? E aqui está um mapa. Eu quero pintar esse mapa. Vinícius, quantas cores são suficientes? Pensando. Vinícius, por favor? 3, 3, por quê? porque os 2 da ponta não. Você pode ser cor igual. Isso, exatamente. Então, esse aqui tem que ter uma cor diferente desse, que tem que ter uma cor diferente desse. Então, 3 cores aqui são necessárias, mas aqui não. Ok? Então, exatamente isso. 3 cores bastam para pintar
Lembrar que eu estou olhando o mínimo possível, tá, pessoal? 3 cores bastam, ok? Muito bem. E esse agora, Vinícius? 4, né? 4, né? Porque esse cara é vizinho desse, vizinho desse, vizinho desse. Ok? Ou seja, qualquer um deles é vizinho dos 3 outros. Então, eu preciso de 4 cores aqui para pintar esse mapa. Ok? Tá claro, Vinícius? A brincadeira? Tá sim, Luiz. Para o caso geral, Vinícius, qual é o chute que você dá? Mas parece que não tem como, porque depende do jeito que tá posicionado os mapas. Você tem uma Exatamente. estimativa superior, talvez. Ok? É claro, a estimativa superior é a quantidade de países, certo? Eu pinto um de cada cor. Tudo bem? Não ajuda muito. Mas aí não ajuda muito, conforme você está dizendo, porque eu quero minimizar. Ok? Mariana, por favor, você tem algum chute? Não. Marina, por favor. Também não. Também não. Muito bem, então vamos lá. Como existe um mapa para o qual 4 cores são necessárias, esse último mapa, então, no mínimo, 4 cores são necessárias para resolver o problema geral de qualquer mapa. Lembrar que é qualquer. Como não foi possível obter um mapa que exigisse mais do que 4 cores, foi colocada essa conjectura. 4 cores são, de fato, suficientes para colorir qualquer mapa. Tá clara a conjectura, Vinícius? Tá sim, Luiz. Acho Tá, que ok. aí o que pode afirmar é que o mínimo é 2, né? Ok, mas uma, né? Você podia ter um país só, né? Ok? Ah, não, tô falando de 4 países. Não, eu estou falando que no geral. Ou seja, você pega um mapa geral, com 4 países, inclusive. O que a conjectura está dizendo é que 4 cores são suficientes. Entendi. Ok? Certo. Eu pinto qualquer mapa com 4 cores. Ok? Pode ser que você precise de menos. Igual a forma que você falou. Se eu pego um mapa com 2 países, aí eu preciso de menos. O que eu quero é resolver o caso geral com a menor quantidade possível. Tá claro? A conjectura é que seja 4. Mariana, tá claro? Até o momento tá. Marina, por favor. Tá sim. Muito bem, então vamos em frente. Aqui tem um blá 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 aqui. Esse problema foi estudado lá em 1852 por De Morgan e ele foi resolvido em 1976. Ok? E, de fato, é um teorema das 4 cores. 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa. Pasmem os senhores e pasmem as senhoras. Ok? Eu quero comentar mais alguma coisa sobre isso. Tá? Associado a qualquer mapa, existe o que a gente chama de grafo dual do mapa. O que é o grafo dual? Você coloca em cada região do mapa, em cada país, um nó. E 2 nós serão adjacentes, sem somente se os países forem vizinhos no mapa. Ok? Ou seja, você me dá um mapa e eu te devolvo um grafo. Vou voltar aqui. Eu coloco um nó aqui, coloco um nó aqui, coloco um nó aqui e coloco um nó aqui. Ou seja, então teria 4 nós. 4 nós, ok? Existe um arco entre esses 2 nós, sem somente se os países forem vizinhos. Então, existe um arco entre esses 2 nós. Existe um arco entre esses 2 nós, se os países forem vizinhos. E são vizinhos, e assim por diante. Ou seja, você me dá um mapa e eu te devolvo um grafo apelidado grafo dual desse mapa. Ok? Tá claro? Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Ok? Então, uma coloração do grafo, lembrar que colorir o mapa é uma coisa. O que é uma coloração de um grafo? Eu vou atribuir uma cor para cada nó do grafo, de tal maneira que 2 nós adjacentes não tenham a mesma cor. Douglas, está claro? Tá claro?
Então, se eu pego dois nós, se eles forem adjacentes, se tiver um arco conectando os dois, eles têm que ter cores diferentes. Ok? O que é um número cromático? O número cromático de um grafo é o menor número de cores necessárias para a coloração do grafo. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Ou não? Um grafo que é dual de um mapa sempre tem que ser planar, certo? Eu vou comentar isso daqui a pouco. Ah, tá. Ok? É mais do que planar. Tá bom. Ok? Ele é simples e conexo, certo? Ok. Ok? Bom, com essas nomenclaturas, lembrar então o que é coloração, o que é número cromático. Isso é importante para a gente, tá, pessoal? Coloração, a regra é essa, é atribuir uma cor a cada nó, de modo que nós adjacentes tenham cores distintas. Ok? E número cromático é o menor número de cores para uma coloração. Ok? Então, o que fica o teorema das 4 cores com essa nomenclatura? Aqui. O número cromático de qualquer grafo dual de um mapa é, no máximo, 4. Ok? Tá? Então, aqui uma observação, o teorema das 4 cores, ele garante a existência de uma coloração com, no máximo, 4 cores. Não significa que qualquer coloração tenha, no máximo, 4 cores. Se você sair distribuindo aleatoriamente, pode ser que você precise de mais. Mas, dentre essas todas, tem uma que tem, no máximo, 4 cores. Ok? Tá claro? Jefferson, por favor. Sim, professor, está claro. Juan. Bom? Desculpa, sim, profe. Ok, vamos lá. Então, aqui o mapa do Brasil. Ok? O mapa do Brasil com seus estados, né? É claro que nessas ilhas aqui, perto da Ilha do Marajó, você tem que fazer certas convenções para ficar conexo, tá, pessoal? Mas caso isso, você deleta isso aqui, só fica com o bloquinho conexo do mapa do Brasil, ok? E agora eu vou criar a partir dele o grafo dual. Ok? Está aqui o grafo dual. Só para ilustrar, então aqui eu tenho um nó, 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 aqui eu tenho um nó. Cada estado você coloca um nó. E coloca um arco entre dois nós, sem somente ser os estados forem vizinhos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é vizinho com Santa Catarina. Então, eles são adjacentes aqui, tem um arco no meu grafo. Se você olhar, o Paraná, ele é adjacente a Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, o Paraná é adjacente a Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E assim por diante. Ok? E agora você aplica o teorema das 4 cores aqui. Você procura uma coloração desse grafo com 4 cores. Aqui, eu fiz isso. As cores são verde, amarelo, azul e vermelho. Aí está uma coloração usando o teorema das 4 cores. Eu consigo pintar, eu consigo colorir esse grafo com, no máximo, 4 cores. Aqui, 4 cores são necessárias, tá, pessoal? Eu não consigo diminuir para 3. Ok? Muito bem, agora eu volto e pego a coloração. Por exemplo, aqui, Santa Catarina é vermelho. Santa Catarina é vermelho. Ah, o Rio Grande do Sul é verde. O Paraná é verde. O Rio Grande do Sul é verde, o Paraná é verde. Então, aqui está a coloração do mapa do Brasil com as 4 cores. Ok? Então, como foi feito? Você tem um problema da coloração de mapas. Nós fizemos um modelozinho, que é de grafo. Nesse modelozinho, alguém estudou esse modelozinho e mostrou que 4 cores são suficientes. Aplico esse teorema, pinto o grafo, e do grafo eu pinto o mapa. Ok? Tá claro, Adson? A brincadeira até agora, Douglas, por favor? Tá claro, sim, Luiz. Muito bem, então vamos lá. Essa aqui é complicada, tá, pessoal? O entendimento completo da demonstração do teorema das 4 cores ainda é
um desafio, ok? Não existem demonstrações elementares que se possam discutir num curso introdutório igual ao nosso. É um desafio para vocês, inclusive. Entender qual é a demonstração do teorema das quatro cores e propor uma demonstração mais elementar, de modo que mortais comuns igual a gente consigam entender. Ok? O que eu irei fazer aqui é bem próximo disso. Tá? Eu irei demonstrar o teorema 2. Não é ótimo, mas é quase ótimo. Todo grafo planar simples e conexo pode ser colorido com, no máximo, 5 cores. Ok? Então, não é o teorema ótimo, porque a gente queria um número mínimo necessário. E o teorema das 4 cores diz que o mínimo é 4. Mas nós vamos ficar bem próximo. Nós vamos mostrar aqui, e é possível a gente fazer, nós vamos fazer isso na próxima meia hora, é demonstrar esse teorema 2. Todo grafo planar simples e conexo pode ser colorido com 5 cores. Ok? Tá claro? Douglas, por favor? Claro, sim, Luiz. Mariana, por favor, tá claro? Tá sim. Marina? Tudo bem. Paulo? Tá claro. Renner? De acordo, Luiz. Vinícius? Certo, Luiz? Então, nós queremos demonstrar esse teorema. Eu vou dar uma ideia, tá, pessoal? Sugiro que vocês pensem nessa ideia e amanhã, no atendimento, vocês venham para a gente complementar isso, se necessário. Tá? Muito bem. Agora, Douglas, todo grafo dual de um mapa é planar, simples e conexo. Ok? Fica como exercício para acreditar nisso. Então, segue o seguinte corolário. O número cromático de qualquer grafo dual é, no máximo, 5. Imediato, a partir desse teorema 2 que nós vamos demonstrar. Ok? Beleza. Tudo bem? Então, observa, pessoal, que a gente não vai fazer o caso ótimo, mas vamos fazer o caso quase ótimo. Tá? Ou seja, nós não vamos demonstrar um teorema que exige 50 cores, não é nada disso. Com 5, a gente consegue pintar qualquer grafo planar, simples e conexo. Em particular, os duais, portanto, em particular, os mapas modelados por grafos duais. Nós vamos precisar de 5, ok? Então, vamos lá. Esse é um dos exercícios dessa aula de hoje. Ok? Usa fortemente a fórmula de Euler. Então, observe, pessoal. E nós podemos usar a fórmula de Euler porque estamos trabalhando com grafos planares, simples e conexos. E para grafos planares, simples e conexos, vale a fórmula de Euler. Ok? E usando a fórmula de Euler, vocês podem demonstrar esse lema 1, que eu vou usar. Considere um grafo planar, simples e conexo. Então, esse grafo tem um nó de grau menor ou igual que 5. Ou seja, existe um nó N no grafo G, tal que o grau de N é menor ou igual que 5. Isso é que o lema está dizendo. Ok? Sugestão para demonstração, faça por redução absurda. Suponha que todos os grafos tenham um grau pelo menos 6, use a fórmula de Euler e chegue numa contradição. Ok? Então, existe pelo menos um nó de grau 5. Mariana, está claro? Tá sim. Marina, por favor. Tá sim. Paulo. Ok. Renner. Ok. Vinícius. Ok, Luiz. Eu vou usar o lema 1 aqui na minha prova. Ok? Se vocês tiverem dificuldade no lema 1, amanhã no atendimento a gente discute isso. Vamos lá. Então, esboço da prova do teorema 2. Qual é o teorema 2? Todo grafo planar simples e conexos pode ser colorido com, no máximo, 5 cores. Vamos lá. Prova do teorema 2. Pelo menos uma ideia.
A prova do Teorema 2 será feita por indução no número de nós do grafo. Ok? Muito bem. Se o número de nós é 1, 2, 3, 4 ou 5, o teorema é elementar. Eu coloco uma cor em cada um deles, acabou. Ok? Mariana, tudo bem? Tá sim. Marina, tudo bem? Tudo bem. Ok. Hipótese de indução. Nós vamos supor que todo grafo planar simples e conexos com n igual a k maior do que 5, porque até 5 já fizemos. Tá? Então, nós vamos supor que todo grafo planar simples e conexos com n igual a k maior do que 5 nós, pode ser colorido com no máximo 5 cores. Essa é a hipótese de indução. E o que nós queremos mostrar? Queremos mostrar isso aqui. Utilizando a hipótese de indução, queremos mostrar que um grafo planar simples e conexos com n igual a k mais 1 nós pode ser colorido com no máximo 5 cores. Ok? Isso é um argumento comum em matemática, em particular na teoria dos números, né? Argumentos por indução. Ok? Então, considere um grafo G planar simples e conexos com k mais 1 nós. Ok? Qualquer grafo planar simples e conexo, arbitrário, que tenha k mais 1 nós. De algum jeito, pessoal, nós vamos ter que cair na hipótese de indução. Ok? Usamos a hipótese de indução para poder tirar a conclusão desse grafo G. Bruno, tá claro? Ok. Eu vou separar por casos, tá, pessoal? E subcasos, tá? Então, uma combinatória aqui na demonstração. Olha lá. Pelo lema 1, existe um nó n asterisco em G de grau menor ou igual que 5. O lema 1. O grafo G é planar simples e conexo. Então, ele tem um nó de grau menor ou igual que 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui, depois tem as ilustrações, tá, pessoal? Eu vou retirar temporariamente um nó, esse nó que tem grau menor ou igual que 5, e os arcos que se conectam a ele. Eu vou deletar, vou apagar esse nó n asterisco e os arcos que estão conectados com ele. O que resulta? Resulta um ou mais grafos planares simples e conexos com, no máximo, k nós. Eu tirei um, né, pessoal? Tinha k mais 1. Tirei. Ficou com k nós. Mas eu posso ter desconectado, né? Então, resulta um ou mais grafos, cada um deles planares, simples e conexos, com, no máximo, k nós. Aplico a hipótese de indução para cada um deles. Aplicando a hipótese de indução, nós colorimos esses grafos com, no máximo, 5 cores. Ok? Douglas, está claro o que estamos fazendo? Show de bola, Luiz. Tá? Muito bem. Agora eu retorno. Eu retirei o nó. Agora eu retorno com ele. Nós retornamos com o nó n asterisco e os arcos que se conectam a ele. O que falta é colorir este último nó. Concorda, Douglas? Certo. Todos os outros foram coloridos com, no máximo, 5 cores. Ok? Usando a hipótese de indução. Só falta colorir este nó. Certo? Certo. Muito bem. Então, vamos lá. Temos aqui duas possibilidades. Mutuamente excludente. O caso 1. Esse nó especial, que tem grau no máximo 5, tem grau menor ou igual que 4. E no caso 2, esse nó especial tem exatamente grau 5. Ok, Douglas? Os dois casos são a totalidade dos casos, certo? Certo. Então, para cada um dos casos, eu farei a prova. O caso 1 é trivial, né?
No caso 1, se esse nó que eu retirei, apliquei poste de indução e voltei com ele, tem grau menor ou igual que 4, acabou. Ok? Por que acabou? Se ele tem grau menor ou igual que 4, ele se conecta a, no máximo, 4 outros nós. Esses 4 outros nós terão, no máximo, 4 cores distintas. E sobrará uma quinta para ele. Acabou. Ok? Então, este é o caso simples. Basta colorir esse nó em asterisco com uma cor não utilizada na coloração dos nós adjacentes. A figura está aqui. Ok? Eu voltei com ele, eu quero colorir esse nó, figura da esquerda, por favor. E ele tem grau no máximo 4. Aqui 4. Ele está conectado com o vermelho, com o azul, com o verde e com o preto. Ora, então eu coloco a cor amarela nele. Grafo da direita, por favor. E acabou. Então, se o grau dele é no máximo 4, nada a fazer. Concorda, Douglas? Concordo. Muito bem. Qual é o caso complicado? É o caso 2. Ele tem grau exatamente 5. Ou seja, ele está conectado com outros 5 nós. Ok? Nós vamos dividir em 2 casos ainda. Vamos lá. Caso 2. O nó N asterisco tem grau exatamente 5. Então, agora, suponha que alguma das 5 cores não foi utilizada para colorir os nós adjacentes a ele. Se uma das 5 cores não foi utilizada, acabou. Atribua a ele a cor não utilizada. Aqui, esse é o caso. Ele tem grau 5, 1, 2, 3, 4, 5, mas nem todas as cores foram utilizadas. Aqui eu utilizei amarelo, preto, azul e vermelho. Falta verde. Então eu coloco ele em verde. Nada a fazer. Concorda, Douglas? Show de bola, Luiz. Mas agora tem o caso quase intransponível. Qual é, Douglas? E todos os caras que ele tá ligado, tem cada um uma cor. Exatamente. Os 5, né? Tá aqui. Falta analisarmos apenas o caso em que o nó especial lá tem grau exatamente 5 e todas as 5 cores foram utilizadas para colorir os nós adjacentes ao nó em asterisco. Ok? Tem escapatória, Douglas? É um teorema? Não, mas não é porque é um teorema. Pode estar errada a demonstração e não seja um teorema. Não. Ok? Mas vai ter, eu sei que vai claro, ter. o problema até aqui? Marina, tá claro o problema até aqui? Tá sim. Ok? Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Renner? Tudo bem, Luiz. Vinícius? Ok, Luiz. Então eu vou fazer a seguinte convenção que está aqui. Tá? Eu vou denotar os nós adjacentes ao nó N asterisco por N1, N2, N3, N4, N5. Ele tem grau exatamente 5. Ok? O N1 eu vou colocar vermelho, o N2 amarelo, o N3 preta, o N4 verde, o N5 azul. Aqui. Essa é a situação. Eu tenho nó N asterisco, ele está ligado ao N1, aqui, ao N2, ao N3, ao N4 e ao N5. Eu quero atribuir uma cor aqui. Ok? Tá? Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Tipo, não. Vai falar. Tipo, nesse desenho, o N5 poderia ser amarelo, por exemplo. Aí acaba o problema, certo? Mas aí isso já foi abordado no anterior. Ah, tá. Tá certo. Tá ok. Falta só o caso em que ele tem grau 5 e eu usei as 5 cores distintas. Entendi. Eu achei que você fosse arranjar essas cores. Não, tá bom. Não. Esse é o caso que falta. Entendi. A pergunta de novo, Douglas. Tem solução? Bom, é isso que a gente vai ver agora, né? O senhor vai falar pra gente. É claro que se
observa que eu estou olhando só um pedaço do grafo, tá, pessoal? Se o grafo fosse esse, trivial, né? Eu venho aqui, pego o N2, coloco o verde, né? E coloco o amarelo aqui, certo? É isso que eu tava falando, né? Não, mas meu grafo tem mais coisa tem pra mais cá, coisa, né? Isso. Exato, tem mais Tá coisa ok. para cá, ó. Ok? Tá ok. Tem mais coisa para cá, ou seja, não é só isso. Eu estou olhando só o pedacinho do grafo onde está o N asterisco e os nós adjacentes a ele, certo? Certo, agora Tudo bem? entendi. Tá claro? Então é isso que nós vamos fazer. Dúvidas até aqui, por favor? Bruno? Não, tá ok, professor. Cleilson? Tá ok, Luiz. Cleilson, tô aproveitando aqui. Tem escapatória? Eu não vejo, professor. Também não vejo. Mas, vamos tentar. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 2 subcasos. Aqui. Dividiremos o restante das análises em 2 subcasos. Mutuamente excludente, de modo que a união dos 2 subcasos dá a totalidade. Subcaso 2.1. Existe um caminho de cores alternadas, amarela e verde, unindo os nós N2 e N4. Aqui. O N2 é amarelo, o N4 é verde. Eu estou dizendo que existe um caminho de cores alternadas, amarelas e verdes, unindo esse cara com esse. Tá? Por exemplo, você tem aqui verde, amarela, verde, amarela, verde. Então, para ficar aqui fiel ao que eu estou fazendo, eu teria uma coisa assim. Cadê o verde? Verde está aqui. Verde aqui. Verde aqui. Agora aqui. Amarelo. Amarelo aqui. Amarelo aqui. Certo, Cleilson? Ok, Luiz. Então, estou supondo que existe esse caminho. O caso 2.2, não existe esse caminho de cores alternadas, amarelo e verde, unindo esses nós N2 e N4. Como existe ou não existe, se eu tratar desses 2 subcasos, eu trato todos os casos. Cleilson, concorda? Sim, são mutuamente excludentes. Muito bem. Então, vamos para o primeiro. Vamos para o caso 2.1. Existe um caminho de cores alternadas, amarelas e verdes, unindo os nós N2 e N4. Aqui, alguma coisa desse tipo aqui. Ok? Ô, Cleilson, você mesmo me ajuda aqui. Suponha que essa seja a situação. Ok? Ok, Luiz. A pergunta que eu faço para você: existe um caminho de cores alternadas, pretas e azul, ligando o N3 com o N5? Pretas e azuis. Só se eu trocar essas cores aí que já estão, né? Não, do jeito que estão aqui. Não vejo. Não tem jeito, né? Por quê? Você podia falar assim, não, eu venho aqui por uma azul, aqui eu passo por uma preta, aqui eu venho por uma azul, aqui eu passo por uma preta e conecto aqui com azul. Tá? Então, se me permita voltar aqui. Cadê o preto? Preto. Tá, aqui seria preto. Aqui seria preto. Aí eu conecto aqui, conecto aqui, conecto aqui, conecto aqui, conecto aqui. Ok? Então, aqui eu teria um caminho de cores alternadas pretas e azuis conectando o N3 com o N5. Ok? Ok, Luiz. Mas isso pode? Não pode porque o grafo é planar, né? Conecta. Isso, não pode porque meu grafo é planar. Em outras palavras, pessoal, se tem esse caminho de cores
alternadas amarelas e verdes, conectando o N2 com o N4. Não tem um caminho de cores alternadas pretas e azuis, conectando o N3 com o N5. Não tem. Vamos lá, vamos seguir aqui. Subcaso 2.1. Existe um caminho de cores alternadas amarelas e verdes unindo N2 e N4. Neste caso, não existe um caminho de cores alternadas preta e azul unindo os nós N2 e N5. Por quê? Porque por causa da planaridade, que o Cleilson destacou. Então, o que eu faço? Eu posso, pessoal, me permita apagar aqui. Me permita apagar aqui. Nesse caso, como não tem um caminho de cores alternadas N3, cores alternadas preta e azul conectando o N3 com o N5, eu pego qualquer caminho que passe por N3. Ok? Nesse caminho que passa, tirando essa parte aqui que eu quero corrigir, tá? Nesse caminho aqui que passa, qualquer caminho que passe por N3, eu troco as ocorrências das cores. Eu vou trocar onde é preto por azul e onde é azul eu troco por preto. Ok? Vamos seguir lá. Assim, podemos trocar a cor preta do dom N3 pela cor azul em todas as ocorrências, e as cores azuis pelas cores pretas, naqueles caminhos que estão conectados com o N3. Quando eu faço isso, esse cara agora passa a ser azul. Ele passa a ser azul. Ok? Essa troca, pessoal, não vai afetar esse cara aqui, por causa não existe esse caminho. Vai trocar coisas que são pretas para o lado de cá e coisas que são azuis para o lado de cá. Mas não vai afetar aqui. De modo que agora, Douglas, sobrou uma cor aqui, certo? Sobrou um preto, isso. Sobrou um preto. Então, eu venho aqui com a cor preta, que sobrou, e pinto esse cara de cor preta. Ok? Esse truque é essencial. Tenta pensar nisso, por favor, antes de dormir hoje à noite. Tá? Aqui, exatamente o que eu estou propondo. Então, aqui existe o caminho de cores amarelas e verdes, conectando o N2 com o N4. Então, não tem um caminho de cores pretas e azuis conectando o N3 com o N5. Ok? Então, agora aqui, em todos os vértices de caminhos que passam pelo N3, eu troco as pretas por azuis e as azuis por pretas. Ok? Em particular, o N3 fica azul. Sobra agora a preta para pintar o N asterisco. Ok? Deixa eu avançar. Então, eu fiz o caso 2.1. Existe esse caminho. Tem o caso 2.2, onde não existe um caminho de cores alternadas, amarelas e verdes, unindo N2 e N4. Não existe esse caminho. Acabou. Se não existe esse caminho de cores alternadas, eu faço a mesma brincadeira. Eu posso trocar a cor verde do nó N4 pela cor amarela. Aqui. Se não existe esse caminho, pessoal, por todos os nós de caminhos que passam por N2, eu troco o amarelo por verde e o verde por amarelo. Isso não vai afetar esse cara, porque esses caminhos não passam por aqui. Ok? Ou, reciprocamente, eu posso trocar a cor verde, para ficar compatível com o que eu fiz aqui, pela cor amarela em todos os caminhos que passam pelo nó N4. Em particular, o N4 eu posso trocar por amarelo. Ok? E sobra, então, a verde para eu pintar o N asterisco. Douglas, tudo bem? Entendi. A ideia é que você consegue trocar a cor de um deles sem interferir no outro, né? Exatamente. Entendi. Pela existência ou não do caminho conectando os dois. Entendi. Ok? Se o caminho existir, aí eu vou para outros dois.
eu garanto que para esses dois não tem um caminho por causa da planaridade. Ok? Ou seja, esse cara aqui pode estar pendurado numa série de nós, certo? Cada ocorrência da preta... Tá? Vamos ficar aqui, vamos ficar presos no que nós estamos aqui. Esse camarada aqui pode estar pendurado numa série de nós aqui, não tem problema. Tá? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ok? O que interessa é que não tem um caminho que conecta o N4 com o N2 só formado por cores amarelas e verdes. Ok? Se não tem esse caminho, então nesse todo subgrafo aqui que está conectado com ele, eu posso trocar a verde por amarela e a amarela por verde. Não atrapalha. De modo em particular que ele fica amarelo. E se ele fica amarelo, sobrou a cor verde para pintar o N asterisco. Certo? Ok? Certo, Luiz. Certíssimo. Pensa nisso. Bruno, por favor. Ok. Cleilson. Ok, Luiz. Jefferson, por favor. Ok, professor. Juan. Profe, os puntos N2 e N4 têm que ser não adjacentes. Isso. Porque se eles fossem... Se eles fossem... Deixa eu pintar aqui, deixa eu tirar aqui. Se eles fossem adjacentes, teria um caminho de cores alternadas, amarela e verde, conectando os dois. Ok? Agora, esse cara aqui não é adjacente com esse. E mais do que isso, não tem um caminho de cores pretas e azuis conectando os dois. Não tem, por causa da planaridade. Então, agora eu posso pintar esse aqui de azul. Posso pintar esse de azul, certo? De modo que o preto eu posso colocar aqui. Ok? Ok, profe. Tudo bem? Mariana, por favor. Tá tudo ok. Marina? Não sei se eu entendi por que eu posso trocar. A única coisa que afetaria seria a existência desse caminho com as cores alternadas? Isso, porque se tivesse esse caminho com cores alternadas, aqui, por exemplo, tá? Eu não posso trocar, né? Ok? Por exemplo, tudo bem, eu não posso colocar aqui verde. Porque se eu colocasse aqui verde, ficaria 2 verdes consecutivos, né? Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Ah, tá. Eu tô trocando a cor só desses Não, pontos. estou trocando de todas as ocorrências em que aparecem. Ok? Então, por exemplo, pega aqui, eu tenho um caminho de cores alternadas verdes e amarelas conectando o N2 com o N4. Ok? A afirmação que eu faço é: eu não tenho um caminho de cores alternadas preta e azul conectando esses dois. Não tem. Porque para ter, eu teria que cruzar aqui. Tá? Ou cruzar aqui. E não posso cruzar, porque o meu grafo é planar. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Agora, como eu não posso sair do N3 e ir para o N5 só usando as cores pretas e azul, não posso. Então, eu posso trocar essa aqui por azul. Todas as pretas que ocorrerão aqui no meio do caminho, observa que não está desenhado o restante. Eu poderia ter uma azul aqui, tá? E poderia ter uma outra preta aqui, por exemplo. Ok? Aqui seria preta. E aqui seria azul. Ok? Eu sei que esse caminho não vai até lá, mas ele pode estar por aqui. Tudo bem, Marinho? Tudo bem. Tudo Entendi. bem. Então, o que eu faço agora? Agora, nesse caminho que eu sei que não vai para lá, todas as que são pretas, essas duas aqui são pretas, eu troco por azul. Eu vou pintar essa aqui de azul. Vou pintar essa aqui de azul. Só que agora essa eu pinto por preto. Eu troco as cores.
Essa agora é preta. Eu troco as ocorrências, ok? Mas isso é possível, ok? Então agora observe que aqui ficou azul e aqui ficou azul. Então sobrou a preta para eu pintar aqui dentro, ok? Ah, entendi. Obrigada. Claro? Muito bem, pessoal. Tenta dar uma olhada nisso, tenta se convencer de que isso ocorre, tá? Então a prova do Teorema 2 está concluída. Com isso, a gente fecha o material da discussão da aula de hoje. Temos tempo aqui. Bruno, por favor, pergunta. Não, professor, por enquanto não. Cleilson. Sem dúvidas, Luiz. Pode Douglas. ser que apareça depois, mas Foi por não? enquanto não. Foi não, Cleilson? Pode ser que apareça depois quando a gente se debruçar. Tomara mas que por enquanto apareça, não. né, pessoal? Porque essas coisas são sutis, tá? Douglas, por favor. Bom, se o senhor puder falar do ciclo hamiltoniano lá um pouco. Posso falar assim, só que se eu percorrer todo mundo isso, aqui, eu beleza. posso voltar. Tudo bom. Jefferson, por favor. Por ahora no, profesor. Después sí. Juan. Mariana, por favor. Tá tudo ok. Marina. Tudo bem. Paulo. Por enquanto, tudo bem. Vou pensar não. Helena. Quando faz aquele caminho de duas cores somente, é como se estivesse cercando um nó, né, Luiz? Isso. A ideia é essa, né? A ideia é essa junto com a planaridade para não poder cruzar. Sim, sim. Ok? Então eu Entendi. isolo aqueles nós só de um lado do grafo. Entendi. E com isso eu consigo trocar a cor de um vértice, de um nó. Ok? Certo, certinho. Ok? Vinícius, por favor. Certo, Luiz. Muito bem. Então a pergunta do Douglas, qual é, por favor, Douglas? Você tem um algoritmo melhor para calcular se tem ou não o ciclo hamiltoniano? Não tem um algoritmo melhor, e se vocês olharem, existe um conjunto de problemas proposto pelo Instituto Clay de Matemática nos Estados Unidos, tá? São chamados problemas do milênio. Eles foram formulados há mais ou menos alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, que seriam problemas em aberto para o novo milênio, século, não só pelo século, pelos 1000 anos, pela passagem do milênio, né? Dos anos 1900 para os anos 2000, ok? E desse conjunto de problemas, tem um deles que é um problema de computação teórica, chamado problema P igual a NP. Eu não quero entrar em detalhes aqui, tá? Porque não convém. Mas resolver esse problema P igual a NP são algoritmos P, grosseiramente falando, algoritmos na classe P, são algoritmos que são executados em tempo polinomial. Ok? Ou seja, o tempo para a execução do algoritmo é um tempo polinomial. Os algoritmos da classe não P são aqueles algoritmos que exigem um tempo para serem executados não polinomial. Ok? Conforme você mesmo destacou, Douglas, o problema que eu coloquei, o algoritmo que eu coloquei aqui para resolver lá o ciclo hamiltoniano, ele cresce muito, né? É fatorial, ok? Isso, ok. Não é polinomial. Então, esse algoritmo meu é NP, é não polinomial, ok? Ok. Então, o problema do milênio, pessoal, que tem $1 milhão para resolução, um dos problemas do milênio, é você mostrar que essa classe P é igual à classe NP. Ou seja, no nosso caso específico, é mostrar que tem um algoritmo em tempo polinomial para resolver o problema do caixeiro viajante. Ou seja, para resolver o problema do circuito hamiltoniano. Ok? O fato de eu ter exibido um algoritmo em tempo não polinomial não significa que não tenha um algoritmo em tempo polinomial. Eu simplesmente não sei fazê-lo. Ok? Sim, ok, entendi. Então é um problema em aberto que muita gente está atrás dele e que vale, entre outras coisas, glória eterna na matemática e $1 milhão para você gastar como você quiser. Ok? E pode provar que não é igual também, né, lógico? Pode mostrar que não é igual. Isso aqui. Ok? Ou seja, qualquer outro algoritmo que você fizesse para resolver o problema do caixeiro viajante,
ele seria de tempo não polinomial. Ok? Tudo bem? Então tá aí, tá em aberto. Tá? Tá em aberto e é um problema para vocês, para os jovens aí que estão a fim de estudar áreas da matemática. Isso é um problema matemático, com forte interação com a computação teórica, mas é um problema matemático. Ok? Tá? Muito bem, pessoal. Mais alguma dúvida, por favor? Bruno, comentários? Professor, não, nenhuma dúvida por enquanto. Ok. Cleilson, por favor. É só com relação à entrega dos exercícios, professor, o senhor poderia repetir, por favor? Posso. A entrega dos exercícios, né? Sempre na semana seguinte, sempre na segunda-feira seguinte. Eu vou mandar a outra lista da aula de hoje daqui a pouco, tá? Os que quiserem discutir, e a gente pode discutir isso amanhã no atendimento. O horário de atendimento é para isso também. É para a gente, depois de passado algum tempo do que nós discutimos aqui, dúvidas e, em particular, dúvida nos exercícios. Os exercícios devem ser feitos da maneira que você acha que deve ser feito, ou digitado, ou escrito, e eu preciso apenas de um arquivo PDF que você pode fotografar e PDF me manda para eu ter uma maneira de corrigir isso, certo? Tá, ok, obrigado. Nada espetacular, tá? Obviamente que o arquivo deve ser legível, ou seja, a resolução, a nitidez deve ser boa, senão não consigo ler, e se você for escrever, a sua letra deve ser minimamente razoável, o que não é o meu caso. Eu não consigo ler o que eu mesmo escrevo, então é difícil, ok? Então eu não poderia entregar dessa maneira. Tá? Douglas, por favor. Tudo certo, Luiz. Jefferson. Todo bien, profesor. Ok, Juan. Beleza, profe. Somente eu quero um espaço do tempo depois desta aula para falar com você. Eu não vou poder agora, tá? Não? Não. Pode ser mais tarde? Sim, acho que sim. Eu mando o link para você mais tarde, tá? Hoje ainda. Tá? Ok? Vamos combinar já. Que hora tá bom para você? Depois das 14, das 4 da tarde. Não, depois das 14 da tarde. 14, pode ser? Sim, eu tenho hoje um curso de 2 até as 4, então, depois das 4. Depois das 4. Então, às 16 a gente conversa, ok? Ok. Tá? Mariana, por favor. Para mim tá tudo ok. Muito bem. Marina? Tudo bem. Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo certo, Luiz. Vinícius? Tudo certo, Luiz. Ok. O Juan, o assunto é longo, se não for longo, eu despeço do pessoal, você fica aí agora, ok? Pessoal, obrigado, até amanhã, então, no atendimento. Juan, você fica um pouquinho. Um abraço. Valeu, Luiz. Até amanhã. Até mais. Até mais. Tchau, Boa tarde. tchau. Tá gravando a reunião ainda, Luiz. Eu sei, vou desligar. Tá, ok. Falou.